Olá, tudo bem com você? Recentemente, o presidente norte-americano Joe Biden fez uma declaração sobre aquecimento global das mais sérias e contundentes que eu já ouvi um presidente norte-americano dizer, manifestar em público. Antes de nós analisarmos aqui tudo o que ele falou nessa declaração, ou pelo menos alguns trechos mais importantes, é bom lembrar que Joe Biden é o segundo presidente norte-americano católico na história dos Estados Unidos. Primeiro foi John Kennedy, assassinado, e Biden, inclusive, na cerimônia de posse, não sei se você se recorda, ele convidou um padre para fazer ali o discurso religioso e fez seu juramento presidencial com a mão sobre uma Bíblia católica da Contra-Reforma. São elementos interessantes, curiosos, e que certamente dão um recado aí importante também. Uma das primeiras pessoas, se não a primeira, para quem Joe Biden ligou assim que foi confirmada a sua eleição, foi para o Papa Francisco. E o alinhamento desses dois líderes é bastante interessante. Antes, Donald Trump não estava tão preocupado com essas questões climáticas, a relação com o Papa Francisco não era das melhores, mas com o Joe Biden tudo muda. Além de católico, o padre que ele convidou para sua posse, para fazer ali o discurso religioso, era um padre jesuíta. Biden, ele inclusive é uma pessoa que pratica a sua religião, ele anda com um rosário católico no bolso, ele é visto em cerimônias religiosas católicas, enfim. E é um admirador do Papa Francisco, que também é jesuíta. Muito bem. Uma das bandeiras mais fortes do Papa Francisco, e eu postei aqui no meu canal ontem mesmo, um vídeo sobre os últimos esforços aí do Papa Francisco com relação ao aquecimento global, às mudanças climáticas. O Biden concorda com isso. E é bom lembrar que em 2015 o Papa Francisco publicou sua encíclica Laudato Si, na qual há uma seção em que ele defende que o descanso dominical pode ser uma medida para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Então, sim, essa bandeira ecológica, por mais que nós como cristãos, criacionistas, adventistas, também defendamos, sim, que devemos preservar o meio ambiente até a volta de Jesus, quando então, 1000 anos depois, ele vai recriar a Terra, nós somos, sim, pró-ecologia, mas pelos motivos certos, com base na Bíblia, e não em ecoteologias pagãs, panenteístas. Quando você analisa, por exemplo, o sino da Amazônia, e eu tenho um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo ali sobre o Instrumentum Laboris, que foi o documento que os bispos e o Papa estudaram durante alguns dias lá no Vaticano, durante o sino da Amazônia. Esse documento não parece ser cristão. Ele traz ali expressões que volta e meia são utilizadas pelo próprio Papa, e nessa matéria que eu comentei aqui no meu canal ontem, eu destaco isso, né? A Mãe Terra, o que evoca aí a ideia de Gaia, a hipótese Gaia, de a Terra ser um organismo vivo, de que nós seríamos os vírus que deveríamos ser eliminados da Terra caso não mudemos de conduta. E aí, a ênfase do Papa é para que a humanidade mude seus hábitos coletivos e individuais, e insiste em dizer que essa é uma questão moral também. Ou seja, tudo leva realmente para tudo ajuda a criar um cenário favorável, e eu tenho dito isso há mais de 10 anos, para que uma lei dominical seja aceita, seja promovida e finalmente nos Estados Unidos seja assinada. Agora vem Joe Biden e faz um discurso sério como esse, firme, e em total consonância com a visão ecológica do Papa Francisco. Bem, é um cenário interessante. Se você tem dúvidas com respeito a esse assunto, se você quiser saber um pouco mais sobre ecumenismo, não vai ser nesse vídeo que eu vou comentar, porque eu já falei muita coisa sobre isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para outros vídeos em que eu trato com mais detalhamento esse cenário que a gente vem chamando há 10 anos, pastor Sérgio Santelli e eu, de ecumenismo, um ecumenismo ecológico, como a bandeira ambientalista vem sendo usada como uma teologia da libertação revolucionária que pode favorecer, sim, não só a criação, mas a assinatura e a
aprovação de leis dominicais. Mas vamos então ao discurso aqui do Joe Biden. Eu vou soltar aqui o vídeo com trechos importantes dessa declaração dele, dessa fala do presidente norte-americano, e depois nós vamos então pausando parte por parte, para analisar então a fala dele direitinho aí, tá bom? So let me be clear. Climate change is an emergency. And in the coming weeks, I'm going to use the power I have as president to turn these words into formal, official government actions through the appropriate proclamations, executive orders, and regulatory power that a president possesses. I will do everything in my power to clean our air and water, protect our people's health, to win the clean energy future. Our children and grandchildren are counting on us. Not a joke. If we don't keep it below 1.5 degrees centigrade, we lose it all. We don't get to turn it around. And the world is counting on us. This is the United States of America. When we put our hearts and minds to it, there's not a single thing beyond our capacity. I mean it. When we act together, and of all things we should be acting together on, it's climate. Ok, vamos agora por partes aqui, para perceber como realmente foi um discurso bastante enfático, firme, como, repito, nunca tinha visto um presidente norte-americano fazer. Eu vou pausando aqui por partes e traduzindo para você. So let me be clear. Então deixe-me ser bem claro. Climate change is an emergency. As mudanças climáticas são uma emergência. And in the coming weeks, I'm going to use the power I have as president to turn these words into formal, official government actions. E nas próximas semanas, como presidente, eu pretendo tornar essas palavras em ações efetivas, né? E não só palavras, né? Em outras palavras, é isso aí. Com ordens executivas, poder regulatório, inclusive ele menciona aqui, usando aí o poder que o presidente norte-americano possui. Eu vou fazer tudo o que for possível no meu poder, com o meu poder, para despoluir, limpar o ar e a água, proteger a saúde das pessoas, do povo, para fazer com que a energia limpa, né, ela vença no futuro, para que nossas crianças, nossos filhos e netos, eles contam conosco. Não é uma piada, não é brincadeira. Nós temos que manter aí a temperatura abaixo de 1,5 graus centígrados. Senão vamos perder tudo. O mundo está contando conosco. Isso são os Estados Unidos da América. Quando nós colocamos nossos corações e mentes nisso, agindo juntos, todas as coisas podem ser possíveis quando trabalhamos juntos, quando agimos juntos. Isto é o clima. Então veja como ele usa palavras aqui muito reveladoras, né, de uma atitude quase despótica, né, ao dizer assim que nós vamos tomar medidas sérias por meio de leis, de decretos, enfim, para fazer com que o meio ambiente possa ser preservado para gerações futuras. São argumentos fortes, naturalmente, quando as pessoas têm suas liberdades individuais, ou quando as pessoas têm sua segurança ameaçada, elas cedem às suas liberdades individuais. Nós vimos isso muito claramente no pós-11 de setembro. Não sei se você se recorda disso, mas quando as duas torres lá do World Trade Center foram derrubadas pelos ataques terroristas, as pessoas ficaram apavoradas, e não é para menos, e em seguida o governo norte-americano aprovou leis que em tempos anteriores dificilmente seriam aprovadas, porque envolviam violações de liberdades individuais. As pessoas podiam ter seu telefone grampeado, podiam ter seus e-mails, suas mensagens rastreadas, tudo com a justificativa de que era para acompanhar atividades terroristas. Então, repito, quando há uma ameaça forte o suficiente, em que a vida está aí
sob risco, as pessoas elas cedem realmente suas liberdades e dizem para o governo, pode fazer o que for necessário para nos salvar. E agora nós temos uma nova emergência global. Durante a pandemia, nós vimos também alguns experimentos nesse sentido, não é verdade? Eu não estou dizendo aqui que algumas atitudes sanitárias não tenham sido necessárias e não sejam necessárias. Não está em... Assim como eu não questiono o fato de haver tragédias climáticas, também não estou questionando aqui as medidas sanitárias que foram tomadas, inclusive o uso de vacinas e outros esforços para tentar conter uma pandemia que devastou vidas, matou muita gente aí. Porém, alguns experimentos, algumas atitudes e mesmo decretos foram feitos, né, foram levados a efeito, levados avante, de uma forma que em outros tempos não seria possível. Então, com uma canetada, prefeitos fecharam comércio, fecharam igrejas, com uma canetada as pessoas foram obrigadas a usar máscaras, a participar de lockdowns e por aí vai. Então, não pensemos que é difícil que certas leis sejam aprovadas da noite para o dia, desde que haja uma emergência real ou exacerbada, como agora é o caso, mais uma vez, nunca deixou de ser, né, nos últimos anos, das mudanças climáticas. Ondas de calor na Europa, ciclones, tornados, toda e qualquer tragédia ambiental acaba sendo colocada na conta das mudanças climáticas. E alguns especialistas têm dito que já chegamos ao ponto de não mais retornar, não há como retornar, nós podemos apenas talvez tentar amenizar o que está previsto em termos de tragédias para que as novas gerações não sofram tanto. Então, esse é o discurso aqui do presidente norte-americano, repito, em total consonância com o que o Papa Francisco vem falando já nos últimos anos, e esse alinhamento aí é bastante interessante. Não se trata de prever nada, de marcar datas para nada, porque nós sabemos muito bem que qualquer um que venha marcando datas para qualquer coisa que seja, ele já se torna um falso profeta, biblicamente falando, mas é o caso de analisarmos o cenário, acompanharmos os desdobramentos disso, uma crise econômica também se avizinhando aí, sendo anunciada por várias mídias especializadas, crise econômica, claro que agravada não só pela pandemia, mas atravessamos uma pandemia e em seguida vem uma guerra, com potencial de se tornar uma guerra mundial até, aí Rússia e Ucrânia, e tudo isso levando o mundo realmente à beira do abismo. E é uma situação geral, né? Os efeitos dela já estão sendo vistos em vários países, o agravamento da fome em países já pobres também, e quando a gente lê, por exemplo, Mateus 24, na Bíblia, o sermão profético de Jesus e outros textos mais no Novo Testamento, parece que estamos lendo o jornal de hoje, de tão atuais que são essas profecias. Fiquemos atentos, acima de tudo, né, estejamos preparados espiritualmente, fundamentados na palavra de Deus, lendo a Bíblia todos os dias, tendo nossos momentos devocionais com Deus, porque não importa quando será e como será, o importante é estarmos prontos cada dia para a volta de Jesus, ou se Deus assim entender que é o melhor para nós, para dormirmos para este mundo e então ressuscitarmos na volta de Jesus. Façamos como aquilo que Jesus disse para os discípulos, né? Acompanhemos ali os tempos, as tendências, o que anda acontecendo no mundo, vigiem e orem para que não sejam pegos de surpresa. E eu sempre entendi que essa vigilância da qual Cristo fala, lá em Lucas 21, por exemplo, é uma dupla vigilância. Vigiar o que está acontecendo ao nosso redor, no mundo social, físico, econômico, moral, mas também vigiar nosso coração. Como está a minha vida com Deus? Se Jesus voltasse amanhã, daqui 2 dias, daqui uma semana, enfim, ou se você e eu perdêssemos a vida hoje ou amanhã, estaremos preparados para a volta de Cristo? Estaremos prontos para, ao chamado de Miguel, ressuscitar, levantar do túmulo e viver para sempre com o nosso Deus? É isso que temos que pensar. O apóstolo Paulo diz que hoje, aqui, agora, é o momento da salvação. Nunca é amanhã, nunca é para depois.
Nós temos que estar prontos todos os dias, independentemente do tempo. Nós temos que estar preparados sempre agora. Eu espero que os conteúdos que tenho postado aqui em meu canal, já tenho vídeos, aí, como eu disse, né, tratando desse tema do ecumenismo e outros temas proféticos, sejam uma bênção na sua vida. E que você aproveite esses conteúdos. Não sabemos por quanto tempo teremos liberdade também para falar sobre isso nas redes sociais, então aproveitemos enquanto ainda temos liberdade para falar, pregar, anunciar a breve volta de Jesus. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.